Glória a Jesus. Alguém assistiu o culto de domingo, quando chegou em casa, no celular? Alguém assistiu? Alguém viu o culto de domingo aqui? Ninguém viu? Só eu faço isso. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 15. Mateus, capítulo 24, versículo 15. Quero chamar a atenção dos irmãos essa noite para algo que está aí diante dos nossos olhos. Eu não sei se todo mundo está prestando atenção, se todo mundo está ligado, sobre a guerra do Irã com Israel, sobre a possibilidade do terceiro templo, sobre a possibilidade de quem vai aparecer aí para trazer a paz, já ser o anticristo. Então, a gente precisa olhar essas coisas e estarmos atentos. O Senhor Jesus mandou a gente vigiar. Vigiar significa ficar ligado, ficar esperto, ficar prestando atenção. O que a gente percebe é que tem muito crente que não está nem aí, não está prestando atenção em nada, está acordando, vivendo, pagando boleto, comendo, dormindo, e não está prestando atenção que o negócio está feio, que a coisa está muito mais perto do que muitos imaginam. E quando Jesus fala aqui sobre a grande tribulação, ele fala muito sobre algo que está acontecendo hoje. Diz assim: quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. A gente vai ver aqui nesse versículo 15 que Jesus está fazendo menção de Daniel 9:27, que a gente vai ver daqui a pouco, quando ele fala que o homem que vai fazer o acordo de paz em Jerusalém, em Israel, esse homem, no meio do momento de paz, ele vai se assentar no templo, querendo ser Deus, parecendo ser Deus. Paulo também repete desse jeito. E quando esse homem que fez a paz, 3 anos e meio depois, quebrar a paz e disser: vocês têm que me adorar, agora os sacrifícios, as ovelhas, os bezerros são sacrificados, agora vão ser para mim, porque eu sou Deus nessa terra. Quando isso acontecer, começa a grande praga, aquilo que Apocalipse diz de pior que vai acontecer, quando o pacto de paz for quebrado. Aqui Jesus fala de lugar santo. Então, todos nós, assembleanos, que somos dispensacionalistas, que acreditamos que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes do anticristo surgir, nós acreditamos que quando Jesus fala aqui, quando virdes estar no lugar santo, esse lugar santo é o terceiro templo. Diga, por favor, terceiro templo. Agora, por que terceiro templo? Ué, porque já teve 2, né? Só existe o terceiro porque já teve 2 antes dele. O primeiro templo foi o templo feito por quem? Quem fez o primeiro templo em Israel? Quem fez? Salomão. Não foi isso? Templo feito por Salomão. O templo de Salomão foi destruído e a nação de Israel foi levada para, primeiro momento, para a Síria, segundo momento, para a Babilônia. 70 anos depois eles voltam, pelas mãos de Esdras e Neemias, e constroem o segundo templo, que foi pelo sacerdote Zorobabel. Quando você lê o livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, o povo não queria mais dizimar, o povo não queria mais ofertar, porque o templo era muito, já falei essa expressão aqui, vou repetir, o templo era muito chinfrim. O templo de Salomão era uma maravilha. Salomão, o homem mais rico da terra, construiu um templo, mas quando eles voltaram do cativeiro babilônico, construíram lá um templinho, não tinha nada, coitado, o povo tudo quebrado. E o povo, a começar dos mais antigos, diziam: não vou dizimar mais não vou ofertar mais não. Eles ficavam assim. Malaquias foi levantado por Deus para descer a lenha neles, chamar a atenção deles, dizendo: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Embora o templo fosse inferior aos olhos humanos, mas a glória de Deus estaria lá. Aí veio o rei Herodes, o Império Romano dominou tudo. Herodes pegou aquele templo bem chinfrim e transformou de novo num templo suntuoso. Mas não é terceiro templo, é o mesmo segundo, só que foi aprimorado, melhorado. Quando chega no ano 70 depois de Cristo,
Jesus tinha profetizado que nenhuma pedra ficaria, né? Pedra sobre pedra, falando de si, mas também falando desse templo. O Império Romano foi lá pelas mãos do general Tito, que se transformou, que era o imperador da época, e destruiu o segundo templo. Acabou. Só sobrou uma parede, só sobrou um muro, que hoje é chamado de Muro das Lamentações. Você vê aquele povo judeu lá na parede assim, fazendo assim, botando os papelzinhos no buraco do muro. Aquele muro foi o que sobrou do templo de Zorobabel, aperfeiçoado por Herodes, o falso rei, né? Que não era descendente de Davi, mas por político o Império Romano tacou ele lá, e ele, muito engenhoso, ficou governando Israel, mesmo sendo um falso rei. Mas ele aprimorou, ficou lindo. Quando veio, Roma destruiu, só sobrou a parede, que hoje é chamado Muro das Lamentações. Hoje Israel, né, vai fazer 80 anos, em 2028, que Israel voltou a ter um pedaço de chão para viver. Israel ficou 1878 anos sem ter terra. Os judeus iam nascendo em outros países, em outras nações, e eles mantiveram a cultura e a língua. Isso é um milagre. É impossível uma pessoa ser jogada para outras terras e manter a língua. Já disse isso aqui e repito. Você veio do Nordeste, você ainda fala com sotaque nordestino. Aí seu filho nasce aqui no Rio de Janeiro, ele já não vai falar muito com sotaque nordestino. O seu neto, nascido no Rio de Janeiro, esse não vai falar nada de nordestino. De cara já perde a cultura nordestina, já perde a comida e já perde o sotaque. Só que isso não aconteceu com os judeus. Quase 2000 anos, eles não deixaram de comer a mesma comida, eles não deixaram a cultura religiosa e não perderam o idioma. A língua hebraica era para ter terminado, acabado, sumido, se não tem povo, se o povo foi espalhado pelo mundo. Mas eles não perderam. Esse é um dos grandes milagres de que Deus é o Deus de Israel e Israel é o povo de Deus. Não perderam. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus mortos, a ONU se reúne para compensar essa carnificina. Fizeram o quê? Vamos dar um pedaço de terra para esse povo, coitado. 6 milhões morreram. Eles eram cerca de 15 milhões na terra, né? Quase a metade foi dizimada na Segunda Guerra. Devolveram um pedacinho de chão, 14 de maio de 1948, o povo voltou para aquela terra e estão lá. Hoje parece que são cerca de 12 milhões de judeus lá. Então, Israel volta a ser uma nação, Israel tem poder financeiro, os judeus são os homens mais ricos da terra, os grandes banqueiros do mundo, os donos do dinheiro do mundo são os judeus, os Rockefeller e os Rothschilds são os donos do Banco Mundial, que é o banco que manda no planeta Terra todo. Por que os Estados Unidos ajudam tanto Israel? Porque o dinheiro está todo na mão dos judeus. Israel tem poder militar, tecnologia, ninguém ganha de Israel. O maior serviço secreto do mundo é o Mossad, é o serviço secreto de Israel. Israel é uma nação maravilhosa aos olhos humanos. Só que o que Israel não tem há 80 anos, quase 80 anos? Vai fazer 80 anos que o povo está lá, mas tem uma coisa que Israel gostaria muito de ter e não tem. O que é? O templo. O templo. Nós, para sermos cristãos, a gente saiu de casa hoje, viemos para cá, estamos aqui no templo, aqui a gente canta, a gente ora, a gente ouve a palavra, a gente se cumprimenta e vai embora. A gente tem um lugar para se reunir. Agora, claro que a igreja não precisa de templo, a gente podia estar se reunindo ali, debaixo de uma árvore. Mas Israel precisa, para ter vida religiosa, precisa do templo. Por que Israel precisa de um templo para ter vida religiosa? Só para se reunir e cantar e estudar a Bíblia? Não, isso eles já fazem nas sinagogas. Desde a época de Jesus existiam sinagogas, hoje ainda existe sinagoga. Tem uma grande sinagoga ali no Leblon. No Leblon, não, acho que é em Botafogo. Tem uma grande sinagoga judaica aqui. Anos e anos eles se reúnem lá para cantar, para estudar a Bíblia. Por que a nação Israel precisa tanto de um templo para a religião de fato funcionar, para de fato eles servirem o Deus Israel com todo o direito que eles querem servir a Deus? Por que eles precisam de um templo? O que acontece no templo? Ou o que acontecia no templo de Salomão, o que acontecia no templo de Zorobabel, no templo de Herodes, e que hoje eles não podem fazer porque não tem templo? Pode falar errado, mas fala alguma coisa, pelo amor de Deus.
Tatiane tá. Os obreiros, a gente faz assim para não falar, né? Sacrifícios. Irmãos, não faz parte do culto. Lembra do Antigo Testamento? Israel ainda está no Antigo Testamento. Para o judeu buscar a Deus o perdão dos seus pecados, o judeu tem que fazer o quê? Quem é que vai morrer no lugar dele? Ele não acredita em Jesus. Quem é que morre no lugar dele, Flávio? Ou vai uma pombinha, ou vai uma ovelhinha, ou vai um bezerro. Tem que morrer um bicho, tem ou não tem? Porque sem derramamento de sangue não há expiação. Então os judeus hoje não conseguem cultuar ao Deus de Israel porque não tem onde sacrificar, não pode sacrificar. O judeu não pode sacrificar em qualquer lugar. Você não leu o Antigo Testamento já? Tem que ter o lugar certo. Começou no tabernáculo e depois no templo. Então tem que ter o átrio, tem que ter o altar de sacrifício, e o sacerdote lá, e o cara pecou, ele leva lá o bicho, entrega. Você lembra que Jesus pegou um chicote e saiu arrebentando tudo? Porque no templo, naquela época, tinha sacrifício. Tinha sacrifício. Quando o templo foi destruído, não tem mais sacrifício. Israel está há quase 80 anos no seu próprio território, na sua terra, mas não consegue adorar e servir a Deus como manda a Bíblia, porque não tem lugar para fazer sacrifício. Vai sacrificar onde? Não pode sacrificar em sinagoga. É um lugar específico. O templo tem o seu lugar específico, que é a montanha do Moriá, onde Abraão iria sacrificar Isaac. Ali é o lugar do templo, que Davi juntou o material e Salomão construiu. Foi derrubado, Zorobabel construiu de novo, Herodes aprimorou, veio o Império Romano, acabou com tudo, e acabou-se, só sobrou um muro lá. Aí você pergunta, então por que Israel não faz logo esse templo? Tem dinheiro, tem condição. Por que Israel não faz logo o templo ali e volta a servir a Deus com sacrifício? Por que Israel não constrói logo esse bendito desse terceiro templo? Por quê? Porque tem coisa no lugar lá que não deixa Israel construir. O que tem no lugar do templo? Eu já expliquei que o templo não pode ser feito em qualquer lugar. O templo só pode ser feito ali no Monte Moriá. O lugar é ali. Onde está o Muro das Lamentações, dali é aquele local. E por que Israel agora não vai lá e constrói? Porque a partir do século VI século, VII século, começou a expansão islâmica no mundo. Né? O Maomé inventou a religião dele, uniu todas as tribos árabes numa só e espalhou pelo mundo o islamismo, saiu espalhando. E no momento lá, por volta dos anos 1000 e pouquinho, o islamismo conseguiu conquistar Jerusalém. Tem um filme legal que mostra bem isso, o nome do filme é A Cruzada, As Cruzadas, que fala de um cara ferreiro que luta em nome da coroa da Inglaterra e vai lá lutar com o líder do Islã, e eles lutam por Jerusalém o tempo todo. É um filmaço para quem quer entender de história medieval e entender como Jerusalém foi tomada pelos islâmicos ali durante a Idade Média, né? Ou a Idade das Trevas. Saladino é o líder dos muçulmanos lá que venceu e tomou Jerusalém. Quando o Islã toma Jerusalém, porque eles inventaram que quando Maomé foi embora para o céu, ele foi arrebatado no mesmo monte do templo, né, no mesmo lugar, eles construíram uma mesquita, Al-Aqsa, e botou o Domo da Rocha. Quando você vê uma foto, eu devia ter trazido, quando você vê uma foto de Jerusalém, geralmente a foto é tirada de cima no Monte das Oliveiras, mostrando exatamente o local do templo. Aí o que é que você vê? Você vê um prédio com uma cúpula dourada. Quem já viu isso? Quem já viu a foto? Lembra? Está lembrando? Você olha assim, Jerusalém, tem um negócio dourado assim. Então, aquele negócio dourado é um monumento chamado Cúpula ou Domo da Rocha. Ao lado dele tem uma mesquita cinza chamada Al-Aqsa. Então, essa parte que seria o lugar para Israel construir o templo, está tomada pelo islamismo. Não tem como entrar ali. Porque mesmo Israel tomando Jerusalém na Guerra dos 6 Dias, logo depois que Israel se torna uma nação, alguns anos depois, pouco tempo depois, as nações árabes foram contra Israel venceu todo mundo e tomou Jerusalém. Mas essa parte, que é o lugar onde o templo tem que ser construído, essa parte foi entregue à Jordânia, ao país Jordânia. Então a administração
do local do templo não pertence a Israel, pertence ao mundo islâmico pelas mãos da Jordânia. Estou dando uma volta histórica para tu entender e presta atenção, se liga, pega a senha, pega o código, como diz lá o Marçal. Então Israel hoje tem Jerusalém, mas o local do templo não tem. Está sendo gerenciado pela Jordânia por um outro país islâmico. Israel precisa muito ter esse lugar de volta para construir o templo e cumprir a profecia e poder servir a Deus como Ele quer. No texto que nós lemos, Mateus 24:15, Jesus disse que nesse lugar, que Ele chama de lugar santo, haverá a abominação de desolação. Agora deixa eu dizer outra coisa aqui, um outro parênteses, esse versículo 15, olhe para cá. Nós que acreditamos que o Apocalipse ainda vai se cumprir, é a chamada teologia futurista ou dispensacionalista, que nós acreditamos nisso, arrebatamento antes, acreditamos que haverá a entrada de um homem ímpio no templo, quando esse templo for construído, e ele vai fazer alguma loucura ali dentro que vai ser uma abominação. Porém, quem acredita na escatologia histórica diz que isso já aconteceu, porque quando o general Tito invadiu Jerusalém, ele degolou um porco, um porco, dentro do templo, no ano 70. O judeu não come porco. Imagina degolar um porco. Porco é um animal imundo. Então ele fez uma abominação, né, de assolação no ano 70. Só que a gente sabe que as profecias, elas se cumprem, mas elas apontam para o fim. Tem coisa que já aconteceu, mas vai se repetir mais forte, e mais forte, e mais forte, até ser a última vez. Já aconteceram períodos de tribulação no mundo. Já aconteceram períodos... Vai mostrando, pode ir caminhando mostrando os irmãos. Já aconteceu o período de... É bom um tablet bonito desse, né, Fabiano? Tá vendo? Amorzinho que deu. Tá vendo? Tá vendo aí? Então, esse negócio aí está atrapalhando, não tem como Israel construir por causa dessa estrutura, o domo da rocha, ou cúpula da rocha e a sinagoga não, a tal da Al-Aqsa lá. Então, tem coisa que acontece que é tribulação, 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 tribulação na vida de Israel. Só que está profetizada a grande, a última, aquela que será a mãe de todas. Jesus, a gente já vai ver o texto. Jesus disse: isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer de novo. Eu só quero que nesse início você entenda que precisa ser construído um tal de um templo, o terceiro templo. Aí, ó, rapidinho, ó. Coisa linda aí, ó. Esse aqui é o pátio. Atenderam aos nossos clamores. Aí, Tatiana já jogou aqui, ó. Esse lugar aqui é o lugar do templo de Israel. Só pode ser aqui. Mas os árabes lá no ano 1000 e algum pouquinho, meteu essa estrutura aqui, e mais para trás aqui, está aqui atrás dela a mesquita. O pessoal acha que isso aqui é mesquita, não, isso é só um monumento. A mesquita ela é meio cinzinha, ela está lá atrás. Mas todo esse pátio gigantesco, onde era o templo de Herodes, pertence ao Islã. Israel não consegue entrar para construir aqui, não pode construir. Não pode, vai invadir, é como se estivesse invadindo um outro país. Então o pau está quebrando aqui. Vamos voltar para o texto. Pode deixar essa imagem, por favor. Olha para a sua Bíblia. Acompanhe a leitura na Bíblia aí, por favor. Vou até pedir para vocês lerem juntos. Alguém está com isso na Bíblia ou você está olhando só para a tela? Hã? Quem está com a Bíblia aberta, leia o versículo 16 aí. 1, 2, 3. Então... Pode ler até o 20. Quem estiver sobre o telhado, não desça tirar coisa alguma de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar sua ovelha. Mas ai das grávidas que querem familiares naquele dia. Orai para que a vossa fuga não suceda. Inferno e em saco. Então, dos versículos 16 a 20, Jesus está falando o seguinte: quando vocês virem, quando vós virdes, estar no lugar santo, 15, no templo, a abominação de desolação que Daniel falou, dos 16 ao 20, Jesus está falando: vaza,
mete o pé, corre, porque a partir deste momento, as pragas do Apocalipse vão começar a acontecer. O desastre do planeta Terra acontece quando o miserável do anticristo entrar no templo, que vai ser construído aqui nesse lugar, não sabemos como, mas vai, e ele disser, o centro da adoração agora sou eu, vocês vão adorar a mim. E aí os judeus, de jeito nenhum. E aí ele reúne os exércitos para destruir Israel, e Deus começa a mandar praga. Do mesmo jeito que Deus mandou praga em Faraó no Egito, Deus vai mandar praga no planeta para proteger. Vai se repetir a história do Egito aqui. E tudo vai acontecer nesse pátio aqui. Isso aqui não vai existir mais, vai estar o templo aqui. Versículo 15 faz menção do templo e da abominação que acontecerá dentro dele. Versículos 16 a 20 fala sobre corre, né? Está falando para os judeus, sai correndo daí porque vai vir muita praga aí. Deus vai amassar essa gente toda com as pragas. Agora, por favor, alguém leia o versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Aí, não haverá. Então, não está falando das tribulações que nós já vimos. Está falando de algo que não aconteceu, inédito. Porque quando você vê em Apocalipse, o sol vai ficar tão quente que vai derreter as pessoas na rua, as pessoas vão ter que viver fora do sol, de tão violento que vai ficar. A Bíblia diz que tem demônio preso que vai ser solto e vai ferroar as pessoas e as pessoas vão querer morrer e a morte fugirá delas. É tanta catástrofe. Sabe esses filmes que a gente assiste? É terremoto, a terra engolindo o povo, e Saraiva, e trovão, e fim do mundo. Pois é, tudo isso está para acontecer. E um dos maiores sinais da Bíblia que está para acontecer é a construção do terceiro templo nesse pátio aqui. A mesquita aqui, ó. A mesquita é esse bichinho pequenininho aqui, ó. Mas o islamismo plantou esse domo lá só para dizer, isso aqui é meu. Para desafiar Jesus, desafiar a Bíblia, desafiar as profecias. Né? Versículo 15, o santo lugar é o templo, vai acontecer uma abominação ali dentro. 16 a 20. Aconteceu a abominação, corre, porque as pragas estão descendo. Versículo 21, a grande tribulação, a grande aflição começou. Não existe nada, nem Covid, nem peste negra, nem gripe espanhola, não há nada na história, nem Primeira e Segunda Guerra Mundial, não há nada que possa se comparar ao que vai acontecer, e repito, essa noite eu só quero que você preste atenção nisso, está tudo muito vinculado a esse bendito templo que vai ser construído ali. Versículo 22, deixa na tela aí, na Bíblia. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Nós acreditamos que esses dias serão abreviados por causa dos escolhidos de Israel, senão ia morrer todo mundo. Uma coisa importante que a gente tem que lembrar aqui, eu não sei se todo mundo já prestou atenção nisso. Perguntei para a Gabi ontem. Você olha hoje para a nação de Israel, está lá, o povo de Israel está lá numa guerra tremenda contra o Irã e tal. Aquele povo que está lá, aquele povo, todo o povo de Israel hoje é um povo salvo? Todo o povo que é israelense hoje é crente na Torá, na Mishiná, nas leis judaicas, todo mundo ali é crente, sim ou não? A grande maioria não é. Tem parada gay em Tel Aviv, em Israel. A gente ora por Israel, Israel. A gente ora pelo Israel de Deus, mas a maioria hoje não quer saber de Deus. Completamente alheios ao Deus de Israel. Aliás, tem uma cúpula poderosíssima no planeta que serve a Baal, que serve aos demônios através da Cabala. Tem dentro do judaísmo uma bruxaria, uma feitiçaria terrível chamada Cabala, que eles usam a Bíblia com um olhar de magia. O que eles herdaram e aprenderam com os assírios, com os babilônicos, com os egípcios, toda aquela bruxaria que essa gente se meteu no passado, hoje a grande maioria, dizem que esses ricos judeus, né, dono dos bancos, os Rockefeller, os Rothschild, essa gente que domina,
todos eles têm pacto com o cão. Por isso que a Bíblia diz que será salvo de Israel apenas um remanescente. Inclusive, Apocalipse dá um número dizendo que serão apenas 144 mil. Então, a gente ora por Israel para que Israel se converta a Jesus. Agora, quando a igreja for arrebatada, não tem mais como se converter a Jesus. Ou eles se voltam para a lei de Moisés, ou eles serão condenados e vão para o inferno, além de tudo que vão sofrer de pragas aqui na terra. Bom, Jesus fala para fugir, ele fala da grande aflição, e agora, para fortalecer a ideia do versículo 15, versículo 23 em diante, Jesus diz assim: olha, se alguém vos disser, eis aqui, ó, o Cristo está aqui, olha, o Cristo está ali, Jesus disse, não acredite, não deis crédito. Então aqui, agora, a partir do versículo 23, Jesus está falando sobre quem? Sobre que pessoa? O anticristo. Não é isso? Ó, aqui, esse rapazinho aqui que surgiu é o Cristo. Jesus está falando. Não é não. 24. Por quê? Porque surgirão falsos cristos e falsos e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até hoje novamente. Então, pega esses dois versículos, junta eles lá no versículo 15, que você entende que essa gente ruim vai abrir caminho para o pior de todos, que vai entrar no templo e vai pedir adoração e vai cometer uma abominação, e a partir dessa abominação, as pragas começam a descer na terra. Aí Jesus diz, versículo 25, eis que eu vô-lo tenho predito. A pergunta é, pastor, mas para fazer esse templo, volta lá a figura, por favor, para fazer esse templo nesse pátio aí, eu já entendi que isso aí tem que sair daí. A mesquita tem que sair, o domo tem que sair, eu vou deixar para falar isso no final. Isso tem que sair, Israel levantar o templo aqui. Agora, para fazer esse templo aí, Israel já tem condições de fazer? Total, irmãos. Tem um amigo nosso, ele já foi em Israel umas 30 ou 40 vezes, porque ele trabalha com turismo. Ele leva... como é que chama? É turismo, é o Gustavo. Pastor Gustavo, caravana, né? A agência de turismo dele, ele está direto em Israel. Todo mês ele vai 1, 2 vezes. Ele está praticamente morando lá. E ele falou para a gente, falou para mim e para o pastor Berg, tudo que precisa para o templo ser construído já está pronto, guardadinho em armazéns. A menorá, que é aquele candelabro, né? Já está lá, 45 quilos de ouro puro batido, inclusive está na praça lá em Jerusalém, você vai lá e você vê, já está lá para visitação e tirar foto, a menorá já está pronta. As vestes sacerdotais e o Urim Tumim, que vai no peito, né? Que é esse anel que eu tenho aqui, são as 12 pedras de Israel, que vai no peito, sacerdote com as pedras preciosas, já tem. Já tem os profissionais que vão viver disso, trabalhando no templo, todos os descendentes de Arão, que já foram diagnosticados com DNA, pega o sangue para ver se o cara é realmente descendente, já tem toda a turma para o turno da manhã, da tarde, todas as horas de serviço no templo, já existe esse pessoal preparado para botar o uniforme, botar a estola sacerdotal, já tem gente treinada, pronta para fazer isso. O altar de sacrifício para poder queimar os holocaustos que eles tanto precisam, existe. Ué, mas o altar tem que estar lá no átrio. Não, um altar móvel. Eles já construíram, tem como levar com rodinha e botar lá no átrio. Ah, precisa... E tem tecnologia para construir um templo nesse pátio? Segundo informações, em 1 ano o templo está pronto. Com a maior tecnologia possível, ar-condicionado, luzes, mas tudo no modelo antigo. Quem entrar lá parece que está no modelo antigo, mas com toda a tecnologia que Israel tem. Os ar-condicionados são embutidos, as lâmpadas parecem que não existem, é um negócio fabuloso, já está tudo pronto. Em 1 ano, foi feito o acordo de paz, e 1 ano o templo está de pé. Então, Israel está preparado para construir esse negócio. Deram o aval, pode começar, e 1 ano está pronto.
Lembram-se que nós falamos aqui sobre um detalhe mais terrível, que para Israel poder construir o templo e pegar todos os utensílios e consagrar, segundo a Bíblia fala no livro de Números, era necessário ter uma vaca específica. Não pode ser malhada, não pode ser preta, não pode ser branca, só podia ser um tipo de vaca. Qual a cor da bendita? Vermelha, ruiva. Não pode ter um fio preto, nem um fio branco. A vaca tem que ser ruiva. Só que não existia esse bicho na terra, não existia. Sumiu. De repente o bicho aparece lá no Texas, nos Estados Unidos, do nada, uma anomalia genética. Ei, apareceu uma novilha vermelha aqui. Rapidinho Israel foi lá, descobriu, achou, só que ela já estava furada. Não se fura a orelha da vaca, bota lá aquele negócio para identificar. Aí não pode, segundo a Bíblia, a bicha não pode ter nada, uma coisa nela. Mas pegaram as bichas, botaram no avião, levaram para Israel e elas estão parindo. Hoje já existem 6 novilhas vermelhas crescendo em Israel. Porque essa novilha é ela que tem que ser colocada no altar, aí toca fogo, as cinzas delas, misturada com água, é que serve para purificar o templo. Vai purificar o altar de sacrifício, tem que tacar água com a cinza da bicha. Os vasos sagrados têm que ser lavados com a água com aquela cinza da bicha com água. O que purifica todo o templo e os utensílios e as roupas e passa aqui, vai ali, tudo precisa dessas vaquinhas existirem. E elas não existiam. Aliás, nem Israel tinha terra para morar. Então veja que em 80 anos o relógio de Deus está correndo. Israel vai ter agora um lugar, cumprindo a profecia de Ezequiel. Ossos secos, é possível ter vida? Não tem onde morar. E aí levantou os ossos secos e vieram vida. Israel está no seu próprio lugar, só falta o Espírito soprar, né? É uma nação que ainda não serve a Deus de verdade, mas está lá. Agora a vaquinha para poder purificar o templo não existe, não tem na terra. Apareceu do nada não, né? A profecia está se cumprindo. Então as vaquinhas já estão sendo feitas lá, para poder cuidar, consagrar, para existir. Então, é um outro sinal violento ter surgido na terra as vaquinhas ruivas, lá nos Estados Unidos. Então, tudo para poder construir o bendito templo já existe, e em um ano esse templo fica construído. Vamos ver 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. O apóstolo Paulo explica bem o que vai acontecer nesse tempo. E ele explica bem explicadinho. Pode botar na tela, depois volta. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Segunda. Está na tela, né? Então vamos lá. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então Jesus está vindo, vamos nos reunir com Ele. Aí vem um conselho. Eu esqueci de perguntar isso aí no início. Tem crente que quando ouve falar da volta de Jesus entra em pânico. Tem crente que quando ouve falar que Jesus está perto de voltar, perde a paz. Ué, irmão, a gente é crente para quê? Qual é a finalidade da fé de um cristão? É um dia esse cristão se encontrar. Se a finalidade da nossa fé é encontrar com Jesus e a gente vê os sinais que ele está perto de voltar, é para ficar triste ou alegre? Alegrai-vos com a vinda do Senhor. Versículo 2. Aí o que diz ali? Não vos movais facilmente do vosso entendimento. Paulo está dizendo na igreja em Tessalônica, gente, não fica longe daquilo que eu já ensinei, não. O que eu tenho ensinado a vocês, guarda. E aí diz, nem vos perturbe, não fique perturbado, atribulado, angustiado. O povo de Tessalônica estava angustiado. Oh, meu Deus, não vamos trabalhar, não vamos estudar, porque Jesus vai voltar a qualquer momento. Ei, calma. Não se mova do que foi ensinado. Não fique perturbada, quer por espírito, quer por palavra, quer por cartas, epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Olha o que ele está falando para a igreja, está perto, mas calma,
Não é para largar a vida. Vai tocando a vida normal, mas não deixe de ficar ligado. Jesus está perto de voltar. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma, eu quero que vocês leiam para a irmã Neuza acordar. Vamos lá, 1, 2, 3. Ninguém. Sim, sem que antes venha apostasia. Então, apostasia é quem conhece a palavra e abandona. Quem nunca foi crente, nunca vai cometer apostasia. Apostasia é para quem conhece a Bíblia e se afasta. O número de desviados no mundo está aumentando, sim ou não? O número de desviados no Brasil está aumentando, sim ou não? O número de desviados das igrejas do Rio de Janeiro está diminuindo, está aumentando. Aumentando. Então, apostasia no mundo inteiro. Apostasia a gente já está vivendo. Agora está dizendo, vai se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. Mas agora Paulo vai dizer o que impede esse homem de se manifestar. Versículo 4. Bom, o que esse miserável vai fazer? Leiam vocês. O que o anticristo vai fazer? O homem da perdição, o homem do pecado. 1, 2, 3. O qual se levanta contra tudo que se chama de Deus ou se adora. De sorte que assentará com Deus. O templo de Deus querendo parecer ser Deus. Está vendo aí o templo aí, o terceiro templo, tudo ligado ao terceiro templo. Como é que esse homem vai sentar no templo de Deus se o templo não existe? Não existe templo. O que está lá é o domo da rocha e a mesquita de Al-Aqsa. Não tem templo. Mas a profecia diz que ele vai sentar no templo e vai dizer, o Deus aqui sou eu. Então esse bendito templo tem que ser construído. Tem que ser construído para que isso aqui se cumpra. É ou não é, gente? Mas não tem templo lá, e aí? Mas há 80 anos atrás, o povo ria da gente, da igreja e da Bíblia, e dizia, vocês são loucos, porque vocês dizem que Israel vai ter a nação. Israel não tem nação. Israel está espalhado pelo mundo. Só que em 1948, deram o pedaço de chão para Israel, Israel voltou a ser nação. Isso no calendário profético, irmãos, 80 anos não é nada. Quase 2.000 anos o povo está esperando para ter um território próprio. O que são 80 anos? Está muito perto de acontecer. Então, a construção do templo, que parece algo impossível hoje, também pode ser algo que esteja muito perto de acontecer. Uma observação na primeira parte do versículo. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Eu estava na Rádio 93 no debate segunda-feira, e o JR mostrou lá um menino que está fazendo culto nas universidades federais. Alguém viu isso na internet? Você viu? E ele fez um trabalhão na FRJ, ali na Ilha do Fundão, lá perto de casa, e fazendo um culto dentro da universidade, os jovens se ajoelhando, aceitando Jesus, se convertendo. Sabe o que fizeram contra esse rapaz? Denunciaram ele no Ministério Público, e o Ministério Público aceitou a denúncia, como se ele fosse um criminoso, e ele pode ser julgado e preso por ter feito um culto em uma universidade federal. Que crime é esse, Cleuto? Que tu não pode juntar os alunos no horário vago e fazer um culto. E o que me chamou a atenção é que mostraram um papel, pichação na universidade, dizendo que Satanás é maravilhoso, Deus é que não presta. Adoração a diabo explícita e falando mal de Deus explicitamente. Adoração ao diabo, está lá, pichado lá. Esse é o espírito do anticristo. Se opõe tudo que se chama Deus, ou que se adora a Deus. Israel, Bíblia e igreja. Não é isso que o anticristo vai fazer? Ele quer assumir o lugar de Deus. O Deus agora sou eu. Jesus esquece, Deus Pai esquece, Espírito Santo esquece. Agora o Deus da terra sou eu. E isso, para acontecer, tem que haver um templo. Tem que haver um templo. Esse templo não existe, mas a profecia está dizendo que vai existir, tem que haver um templo. Daniel capítulo 9, versículo 27, para a gente terminar. Daniel capítulo 9, versículo 27. A profecia toda do terceiro templo começa aqui. O enigma está aqui. Daniel, falando do anticristo, do homem do pecado, do ímpio, né? Ele diz, ele firmará um concerto
com muitos por uma semana. Uma semana, 7 dias. Mas aqui serão 7 anos. Na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Bom, primeiro, ele vai fazer um acordo para que a mesquita de Al-Aqsa e o domo saiam e o templo seja construído. Quem conseguir a façanha de tirar aquela mesquita de lá para o templo ser construído, esse cara é o anticristo. Esse cara que fizer o acordo de paz lá e os islâmicos concordarem em tirar dali a mesquita, esse cara é o anticristo. Porque Daniel está profetizando, esse cara vai fazer um concerto por 7 anos. Um acordo de paz por quantos anos? 7 anos. Só que no meio dos 7 anos ele diz, chega, não vai ter mais sacrifício e oferta de manjares. Que é o que o judeu está sonhando de noite para voltar a fazer seu sacrifício. Ele vai interromper o culto ao Deus de Israel. Sobre a asa das abominações virá o assolador, esse homem infeliz, e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que está derramado são as pragas. Mas o enigma aqui é ele dizer que esse cara faz o acordo e interrompe o acordo no meio. E acabamos de ver em 2 Tessalonicenses que ele vai dizer, eu sou Deus. Ele se assenta no templo de Deus, querendo parecer ser Deus, querer receber a adoração. Se esse templo tem que ser construído, eu e você que aguardamos a volta de Jesus, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ficar esperto, olhando para as questões escatológicas. E eu fecho trazendo para a atualidade. Essa guerra que começou agora, entre Israel e Estados Unidos juntos contra o Irã. O Irã tem muita munição. Se você quer acompanhar e entender de guerra, eu sou apaixonado por geopolítica, eu gosto de entender o que acontece no mundo e nas nações, tem que seguir o professor Roque, é um carequinha, H-O-C, professor Roque. Ele não é crente, não. Ele é um professor de história e ele explica bem o que está acontecendo. H-O-C, professor Roque. Essa guerra agora, irmãos, e aí eu entro agora no campo da especulação do que os analistas geopolíticos, alguns que eu ouço, estão dizendo. E é assustador, porque os caras nem crentes são e estão falando tudo que está na Bíblia. O Irã tem muitos mísseis balísticos que conseguem viajar para longe. Tanto é que se alguém está observando alguma coisa dessa guerra, quem está observando alguma coisa, levanta a mão. Quem não está observando nada, não tem problema. Pois é. O que o Irã está fazendo? O Irã está sendo destruído por Israel e Estados Unidos. É o que eles estão retalhando como? Mandando bomba para vários lugares. Mandaram um míssil que caiu no aeroporto de Dubai. Irmãos, Dubai é o paraíso de turismo do mundo. Todo mundo que tem dinheiro quer passear em Dubai. Dubai é visto como o lugar mais seguro do mundo. Era! Acabou Dubai. Quem é que quer ir para Dubai agora? Ninguém quer ir para Dubai. Caiu um míssil no aeroporto. Um dos maiores hotéis de Dubai, um dronezinho iraniano, matou gente lá. Isso que vaza pela internet. Porque o pior, eles contêm as informações para não dar desespero. Emirados Árabes, no Catar, aqueles outros países lá. O Irã mandou bomba em todo mundo. E caiu no solo de todo mundo. Porque só Israel tem o Iron Dome, que é aquela tecnologia do míssil vir, ele manda outro míssil, encontra no ar e não cai. Mas os outros não. A guerra está feia, a guerra é bíblica, a guerra é apocalíptica. Duas coisas podem acontecer com essa guerra, com relação ao que a gente está estudando essa noite. Volta lá a imagem, por favor. Sobre o templo ser construído no lugar que deve ser construído. Duas coisas podem acontecer, pelo menos duas coisas, para o templo vir para cá. Um grande acordo de paz com o Irã e o mundo islâmico tirar tranquilamente, pelo menos o domo da rocha daqui, deixa a mesquitinha lá, tira isso aqui, Israel constrói o templo aqui. Ou uma dessas bombas do Irã até
Israel é tão inteligente, pode fingir que foi uma bomba do Irã. Pode lançar lá do Irã uma bomba, só para abrir caminho para isso aqui. Então, esta guerra agora aí que está acontecendo, Paulo está quebrando hoje, pode determinar aqui a construção do terceiro templo. Eu confesso a vocês, se eu estiver acompanhando as notícias, e aparecer a notícia, foi feito um acordo de paz de 7 anos entre Israel e o mundo islâmico, e foi autorizada a construção do terceiro templo, ou o arrebatamento é nessa semana, ou a nossa teologia está errada, e a gente vai ver o anticristo aparecer, e virão os 3 anos e meio de paz. E se a nossa teologia estiver errada, nos 3 anos e meio de paz, os robôs e a IA vão tomar conta dos empregos, não vai ter mais emprego para ninguém, a pessoa vai receber o Bolsa Família em casa, vai receber dinheirinho para ficar em casa, só com a cara no celular, ninguém trabalha, ninguém estuda, um monte de gente à toa, a falsa paz, a falsa prosperidade, para que no final dos 3 anos e meio o anticristo entre no templo, faça abominação, e a igreja sobe no meio como os mídias acreditam, ou todo mundo passa pelas pragas, e aí vamos ver quem sobra para quando Jesus aparecer. São as 3 possibilidades. Jesus vem antes, Jesus vem no meio, Jesus vem depois. Eu creio que vai ser antes. Só que esse antes vai ser muito pouca gente. Só quem estiver lendo a Bíblia todo dia, orando todo dia, cantando louvor todo dia, falando mistério todo dia. Só quem é crente todo dia vai ouvir a trombeta tocar. Quem não faz, não vai ouvir. Diziam que Israel não teria território. Já vai fazer 80 anos que tem. Diz que os islâmicos nunca vão tirar esses bichos, esses trem daqui. Mas vai ter que tirar. Vai ou não vai? Vai se cumprir ou não vai? E pode ser agora nessa guerra. Então fica de olho nesse combate dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, porque todo esse rebuliço é só para chegar nisso aqui. Aí, eu me lembro uma vez do pastor Gesiel dizer que Israel é o umbigo do mundo. Você tem Estados Unidos, você tem Inglaterra, você tem a França, né? Países importantes, mas todo mundo gira em torno de Jerusalém. De Jerusalém. Porque o plano é o seguinte, especialistas dizem que essa guerra contra o Irã está escalando, o Irã tem muita condição de enfrentar, mas dizem que os Estados Unidos vai jogar uma bomba nuclear no Irã, como fez com o Japão. Vai ser uma desgraça mundial. Estão especulando isso. Aí o Irã se rende. O Irã se rendendo, Israel faz acordo com os árabes e todo o Oriente Médio vive a falsa paz. Irmãos, se o Oriente Médio inteiro, Catar, Bahrein, Arábia Saudita, que mais? Turquia, né, que já está mais ali, já é Europa, mas se todo aquele povo ali se unir em paz, o mundo inteiro passa a ser governado por aquele pedaço de chão. Porque gás natural para poder sustentar o calor na Europa e Estados Unidos na época do frio, o gás está todo ali. A faixa de Gaza é a chamada faixa de gases. Está aquela briga ali, tem gás natural ali para jogar fora, para aquecer a Europa durante anos. O petróleo do mundo quase todo está onde? Vocês estão vendo que a inflação aumentou, a gasolina já está mais cara na bomba e o preço dos alimentos também vai subir. Vai ou não vai? Agora imagina se todo mundo se junta, Israel e as nações se tornam amiguinhas, o Irã foi destruído, o regime caiu, os xiitas caíram, todo mundo é amiguinho. Dizem que os bancos vão para lá, as indústrias vão para lá. Israel vai ter mesmo 3 anos e meio de falsa paz, porque o mundo vai ser governado por Israel. Está arriscado os Estados Unidos botar a embaixada, já está em Jerusalém, e até o presidente ir lá, despachar lá, porque Israel passa a ser o centro comercial do mundo inteiro. Se isso aqui cair, se esse sistema cair, e se o templo começar a ser construído aqui. Então, essa guerra pode ser a última guerra para aparecer o anticristo. E aí eu digo a vocês que estão aqui essa noite, quem assiste pela internet, fica esperto, fica crente,
fica ligado, porque está tudo tão perto de acontecer. É que você acorda, pega seu ônibus, sua van, vai trabalhar, vai pagar boleto, chega em casa, vai comer seu arroz com ovo, e vai dormir para fazer tudo no outro dia, e às vezes você não dá conta de que está passando um filme na sua frente e você não está assistindo o filme. De que as coisas estão próximas de acontecer e você não está ligado. A construção do templo é um dos maiores sinais da volta de Jesus, porque é o maior sinal do anticristo. Para terminar, para a gente orar, quem é a pessoa que está negociando hoje? Não é fábula, não é filme, é realidade. Quem é hoje a pessoa dos Estados Unidos que está negociando a paz no Oriente Médio? Que está tentando negociar com os outros países para se unirem, estão isolando o Irã dos demais. Quem é que está trabalhando num acordo de 7 anos? O próprio Trump já falou disso. Não é o Trump, não. Quem é que está trabalhando de noite nos bastidores, ninguém sabe, ninguém viu, e está trabalhando todo dia para ver os 7 anos de paz lá, inclusive a construção do templo aqui nesse lugar? Quem é que está fazendo isso? Quem é? O genro do Trump. O jovem Jared Kushner. Filho de mãe judia, filho de pai judeu, americano, bilionário, mais rico que o Trump. É ele que está negociando isso. É ele o anticristo? Tem cara, tem jeito. Tomara que o arrebatamento seja antes, que a gente nem veja isso acontecer. Amém, irmãos? Amém, não quero não. Essa curiosidade eu não tenho não, eu quero ver Jesus. Eu não quero ver o anticristo não, eu quero ver Cristo. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, faça uma oração. Não deixa o espírito da profecia perturbar você. A Bíblia diz, não fique perturbado. A palavra de Deus diz que a gente tem que amar a volta de Jesus e não ficar perturbado, perturbada. Porque é o que há de vir virá e não tardará. As profecias estão se cumprindo muito aceleradamente esse ano. As coisas estão muito próximas de acontecer. E só quem estiver crente de verdade, vai ouvir a trombeta tocar. Vamos fazer corte? Deixa eu repetir. Vamos fazer o corte. Muitas pessoas ficam perturbadas com a volta de Jesus, com o arrebatamento da igreja. E a Bíblia diz, você leu em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, não é para ficar perturbado. Você tem que ficar alegre com a vinda do Senhor. A construção do terceiro templo é uma das profecias que estão mais próximas de se cumprir. Isso só será possível pelas mãos daquele que será o anticristo. Mas nós, Assembleia de Deus, acreditamos que antes do anticristo aparecer, a trombeta vai tocar e nós vamos nos encontrar com Cristo. Mas enquanto a trombeta não toca, fica crente, mantenha a santidade, viva a sua vida normalmente, mas não deixe de ler a Bíblia, orar, cantar louvor, falar em mistério, congregar, ficar firme na presença de Deus, que é o que há de vir virá e não tardará. Pode fazer sua oração. Ore pela sua vida, ore pelo seu marido, pela sua filha, pelo seu filho, pela sua esposa, ore pelo seu neto, ore pelo seu pai, ore pela sua mãe, por aqueles que você ama e não estão crentes, e não estão na promessa, não estão preparados, porque Deus não vai esperar minha mãe, o meu pai, o meu irmão se converterem, no relógio dele vai se cumprir. A gente tem que acelerar a salvação dos nossos parentes, se isso for possível, orando por eles, clamando por eles, suplicando por eles, pedindo a Deus pela vida deles, para que eles entrem na salvação enquanto é dia, porque a noite vem, e quando a noite vier, ninguém mais pode trabalhar, não há o que se fazer. Santo Deus, em nome de Jesus, nos ajuda pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra a levarmos a nossa vida evangélica cristã mais a sério, guardando a santidade, o devocional diário, a leitura da palavra, oração, louvor e línguas, mantendo-se crente, vindo à igreja, perseverando, caminhando. Tem dia que é mais fácil, tem dia que é mais difícil, tem dia que é mais leve, tem dia que é mais pesado, mas aquele que perseverar, aquele que insistir, aquele que for até o fim, este será salvo. Deus não deixa a gente ficar de fora do toque da trombeta, não deixa ninguém ficar de fora. Eu oro
por mim, pela minha família, por essa igreja onde sou pastor, meu Deus, que cada ovelha desse rebanho esteja preparada. Os que estão aqui dentro essa noite, os que estão assistindo agora pela internet, que todos estejam preparados para se encontrar com Jesus antes que seja tarde demais. Nos ajuda, abre os olhos espirituais de cada crente para ver os sinais e vigiar como o Senhor mandou. Assim oramos em nome de Jesus. Quantos dizem amém?